Deus nos insere em ambientes, irmãos, para aprendermos. Isso é um fato. Eu lembro que, pelo menos eu, né, Luísa, todas as carências que eu tinha na minha vida de relacionamentos e traumas, do mesmo jeito que isso foi provocado por pessoas, também foi por pessoas que foi curado. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado. O tempo, relógio, é a coisa mais preciosa que um ser humano tem. E hoje, eu até falo isso pro Júnior, né? Tem pessoas que não sabem interpretar isso numa boa. Mas aí cada um, né, irmão? Eu penso assim. Se o tempo é tão valioso, por que você perde tempo, por exemplo, conversando com pessoas que você sabe que você vai entrar vazio e vai sair vazio? Você não consegue conversar com uma pessoa e falar assim: se vocês acreditam que eu conversei 10 minutos com a Adriana na porta ali, ela falou um negócio pra mim, que eu preciso refletir sobre aquilo ali que ela falou. Porque às vezes, irmãos, não é o espaço de tempo. Eu preciso de 2 horas com uma pessoa. Você precisa de 10 minutos com pessoas certas. Até porque, irmãos, quem tem pessoas muito fora da curva, em todos os sentidos, tá? Intelectual, espiritual, financeiro. Vocês já perceberam que essas pessoas, vocês não conseguem ficar muito tempo conversando com elas? Tudo delas é muito sucinto, porque elas valorizam esse negócio do tempo. Teve até uma vez que eu ouvi de uma pessoa assim: Luísa, quando você estiver conversando com uma pessoa, pergunta para ela, começa a conversa assim: como você está? Essa pergunta é mágica. Aí eu lembro que eu ouvi isso e falei: é verdade, faz sentido. Só que hoje, isso tem um tempo, hoje, sabe o que eu entendo quando ela falou isso para mim? Primeiro, irmão, você vira para mim e fala assim: Luísa, como você está? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estou bem, mas eu não consegui resolver esse meu problema aqui. Que problema? Eu tenho um carro, meu carro está com problema, eu não conheço ninguém especialista no meu carro. O João fala assim: eu conheço essa pessoa aqui. Irmãos, isso é uma conversa, acabou o assunto aí. Ele me deu o contato, possivelmente eu vou atrás desse contato, que eu não tinha, resolveu o problema. Tem pessoas que você pergunta como ela está, de 10 coisas que ela te falar, ela é da Atena, uma Rede Globo. Ela, além de não acrescentar nada na sua vida, ela ainda tira o que você tem. E nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que elas ignoram coisas tão importantes. Primeiro, você conversa, tá eu e a Adriana conversando. Está quem conversando? Eu e a Adriana. O assunto tem que ser quem? Eu e a Adriana. Só que as pessoas perdem o precioso tempo delas falando da Maria, eu e a Adriana. A Adriana não resolveu o meu problema, eu não resolvi o problema dela e criamos um problema para Maria. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu estava escrevendo isso aqui hoje, veio isso aqui no meu coração, Deus, ele vai fazer as coisas na sua vida andarem. Ele vai conceder os desejos dos nossos corações quando Ele sabe, irmãos, porque Deus conhece todas as coisas, que aquilo que Ele vai te dar, você no mínimo vai compartilhar. Lembra? A Bíblia fala que o que fala a boca está cheio o coração, né? Uma vez também eu conversei com uma pessoa e falei: hoje em dia, para você dizer assim para alguém, fulano me enganou, irmãos, tem que ser uma história assim muito mirabolante. Porque se a Bíblia fala que você conhece a pessoa pelo fruto, observe essa pessoa, por exemplo, trabalhando, conversando, fazendo negócio, pegando dinheiro, dando dinheiro. Observe essa pessoa. Por isso que esse lance do evento que eu falei para vocês deu ruim, porque o tempo para fazer a divulgação foi muito pequena, foi péssimo isso daí. Tudo que você faz num tempo curto, não dá para você ter a percepção que você teria de observar. Salomão, o homem mais sábio do mundo, falou, está escrito lá: eu aprendi todas as coisas observando. Ele não fez faculdade nem MBA, né, irmãos? Naquela época nem tinha. Somente quando você aprender algo, irmãos, é que você vai passar para o próximo nível, para o próximo jogo, como você quiser considerar. Sabe por que eu falo isso? Eu vou falar por experiência própria. Eu lembro que teve fases na minha vida que eu ficava andando em círculos assim, e eu ficava nervosa. Eu falava assim: vira e mexe, olha eu aqui de novo. Eu usava essa frase:
Vira e mexe, olha eu aqui de novo. Sabe por quê? Porque eu não conheço ninguém. Vou pegar um exemplo bem simplinho. Pega um menino, ou um jovem, ou um adulto que joga, por exemplo, videogame, e fala pra ele assim, se ele consegue passar de fase sem ele vencer aquela ali que ele está jogando. Se ele entender o jogo ali direitinho, ele vai falar, não, roubando sim, mas honesto não. Vamos trazer isso pra vida. Como é que você quer que Deus mude você, muda você literalmente de ambiente, ou de repente tira você dos 10 reais e coloca você no 100, ou dos 100 coloca você em 1000, sendo que você não, se ele te colocar na segunda fase, você vai morrer no começo já. Não vai ter nem graça de jogar com você, porque você não aprendeu a habilidade do primeiro. E eu lembro que eu reclamava algumas coisas na minha vida, que eu falava assim, engraçado, olha eu aqui de novo. E quando eu falava isso, irmãos, era assim, ó, repetia as pessoas erradas na minha vida. Eram as pessoas que eu estava falando. Olha eu de novo aqui, de novo essa pessoa conseguiu falar isso pra mim, fazer isso pra mim, sabe? Só que eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Quando eu comecei a entender, as coisas começaram a andar. Então assim, o que eu entendi quando eu li isso daqui? Que Deus, Ele é o mais interessado em te abençoar, em fazer você crescer, para você ser bênção na vida das pessoas. Só que também Deus não vai jogar você numa fornalha, sabendo que você não tem capacidade. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. É a mesma coisa de Deus pegar eu no colo e jogar eu no mar. Nada aí. Não, eu primeiro preciso aprender a tampar a respiração, a boiar, a perder o medo da água, para depois eu ir nadar. Então esse processozinho, que é o que a gente muitas vezes não queremos ter ou aceitar de Deus, nós vamos, entra lá no mar lá e morre. Morre o que, Luísa? Fisicamente? Não, se for esse caso que eu acabei de falar, sim. Mas se não for esse caso, morre seus sonhos. Seus sonhos era para dar certo, esse negócio aí era para dar certo. Mas como você foi lá no mar e pulou, sem saber nadar, ele morreu. Eu falo que Deus, ele usa ambientes, irmão, para ensinar. Porque se nós lermos na Bíblia, tem várias histórias, uma delas até me chamou a atenção, da mãe de Samuel. Vocês conhecem a história, né? Ela era estéril e aí ela ficava sendo pirraçada, né? Pela primeira mulher, a segunda mulher que tinha um filho, não era assim? Irmãos, uma pergunta. Se Deus está em todos os lugares, por que ela saía lá da região dela, que a Bíblia fala, ia lá, atravessava, ia lá no templo lá, ia ficar lá chorando, pedindo para Deus dar um filho para ela? Deus não estava lá na aldeia? Deus não estava lá onde ela morava? Estava. Só que assim, irmãos, ó, tem coisas que Deus, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus está aqui? Deus está aqui? Deus está na Cracolândia agora? Mas por que quando nós estamos aqui, a manifestação de Deus é diferente do que da Cracolândia? Porque, irmãos, Deus, ele realmente trabalha em ambientes propícios. E Deus, ele conhece, por exemplo, o ambiente, muitas vezes, que está atrapalhando de você conseguir aquilo que você quer. E muitas vezes, Deus permite que você fique naquele ambiente ali, para você olhar, observar e falar, gente, esse lugar não é para mim. Está errado esse negócio aqui. Lugares, pessoas, são coisas muito delicadas para falar, por quê? Nós não podemos generalizar nada, certo? Então vamos lá. Deus, ele ama pessoas. Deus, ele zela pela palavra dele. Deus odeia religiosidade. E quando eu estava lendo sobre esse negócio de religiosidade, eu achei muito séria. Porque eu ouvi recentemente de uma moça que ela virou para mim e falou assim, Luísa, muitas coisas na minha vida não andaram até o dia de hoje porque eu fui pela religiosidade. Uma coisa, irmãos, é nós sermos espirituais. Outra coisa é você ser um religioso. Aliás, pessoas que deram muito trabalho para Jesus. Então assim, ó, cuidado com as coisas que você fala, aonde você fala e para quem você fala. Por quê, Luísa?
Isso eu levo para mim, tá, irmãos? Estou falando para mim. A Bíblia, ela fala o seguinte, ó, Deus, ele tem um olhar especial para órfãos, viúvas, vai vendo, ó, e perseguidos. Olha o que veio no meu coração hoje. Cuidado o lado que você está. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, ele sempre vai estar do lado do mais fraco. E hoje, irmãos, sabe o que as pessoas fazem? Eu estou do lado de quem está ganhando o jogo. Eu vou ficar perto daquele menino ali? Ele não tem nada para me proporcionar. Você só se esqueceu de uma coisa. Você acredita que essa pessoa, para Deus, ele tem um olhar diferente para ela? E é do lado dela que ele está? Essa pessoa, ela só está do lado do vencedor. Por isso, irmãos, que eu vou falar uma coisa muito pessoal para vocês, tá? E eu vou falar para ficar claro mesmo. Eu não gosto. Eu, Luísa, não gosto. Quando eu vejo alguém que fala de uma pessoa, por exemplo, que eu percebo que aquela pessoa que está falando, ela é de alguma forma superior àquela outra ali. Então, exemplo. Você tem um padrão de vida normal, sabe? Você tem suas coisinhas, né? Paga suas contas, sua casinha, seu carrinho, tudo bonitinho. Só que aquela pessoa ali, você vê que ela tem algumas necessidades que, graças a Deus, você não tem. Quando você vai falar dela, quando você vai se referir àquela pessoa, você fala com desdém. Eu falo pro Júnior que eu tenho um problema com isso, que eu me torno uma pessoa mal educada, irmãos. A não ser que Deus mande eu ficar quieta, sabe? Sim, fica quietinha. Mas normalmente, você vê muito isso no mundo empresarial e empreendedor. Sabe por quê? As pessoas vão medir a força daquela pessoa pelo que ela tem. Aí olha que interessante esse negócio. Agora que nós sabemos que Deus fica do lado dos mais fracos, a pessoa já está do lado do vencedor, né? Será que não vale a pena mesmo tentar um negócio com essa pessoa aí? Falar direito dessa pessoa, né? Ou melhor, não falar dessa pessoa? Isso veio no meu coração hoje à tarde. Esteja em ambientes, irmãos, que aumenta seu nível de fé. Não é só a igreja que aumenta a fé. Tem pessoas que tem ambientes, tem pessoas e ambientes que às vezes você não está bem com você mesmo, com o seu negócio, com as pessoas que estão à sua volta ali, no seu cotidiano. E tem pessoas, irmãos, que ela consegue colocar você para cima, ela consegue renovar a sua fé, a sua esperança naquilo ali que você está meio borocochô. Ela. Por isso que quando a Bíblia fala para você realmente estar em lugares que vão elevar a sua fé, a sua autoestima, o seu entendimento, esteja nesses lugares, irmãos. Tem lugares tão especiais que assim, que você às vezes perde a oportunidade de aprender uma coisa legal, porque você não quer estar naquele lugar, você não quer pagar o preço para estar ali. Preço de tudo, viu, irmãos? Preço em dinheiro, preço de tempo, preço de honra, preço de força de vontade. Eu falo que quando você aprende algo na vida, eu falo que existem dois tipos de pessoas. Eu falei isso pro Júnior ontem. As que dão e as que recebem. Como assim, Luísa? Todo mundo não dá e todo mundo não recebe? Se você for ver, depende, irmãos. Depende do lado que você está vendo isso aí. Então vamos lá. Quando você tem uma oportunidade de ajudar alguém, olha isso. Quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, seja financeiramente, com conselho, você está no jogo aqui ganhando, certo? Você está favorecendo alguém que não tem aquilo ali que você está proporcionando para ela. Vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Nesse exemplo que eu dei aqui, você prefere dar ou receber? Eu falei isso para o Júnior ontem, por causa de uma situação eu falei. Às vezes, irmãos, nós somos egoístas, ou incrédulos, ou sei lá que nome que eu posso dar nisso, né, que nós temos às vezes, que olha que interessante, quando acontece uma situação que você tem que ajudar, como eu acabei de falar, seja com dinheiro, com conselho, com apoio, com sorriso, com abraço, com visita, com o que você quiser, com o que você tem, e aquela pessoa ela não tem aquilo no momento, irmãos, você está no domínio do jogo. Aí olha que interessante,
você não faz. Você concorda que aos olhos de Deus, ele tem que virar esse jogo? Porque, irmãos, existe uma ordem, existe a pessoa que dá e existe a pessoa que recebe. Você concorda que esse negócio é universal, ele precisa acontecer? A gente precisa saber, irmãos, o lado que nós vamos ficar nesse negócio. Frequentar ambientes onde as ideias certas são semeadas, irmãos, é aquilo que nós ouvimos aqui uma vez, né? Uma frase, uma palavra, ela muda uma vida, uma história, uma situação. Uma palavra, um conselho, uma frase certa. Eu já vi pessoas que tinham negócios, esse negócio começou a despencar, essa pessoa, a pessoa mesmo começou a adoecer, outras pessoas. Então assim, chegou uma situação com essa pessoa, ela sentou numa mesa, a pessoa viu que ela não estava legal e falou: nossa, mas era para você estar sorridente nesta mesa, você é o que mais ganha dinheiro, brincando. Ele falou: só que isso custa muito caro para mim. Ou estão meus filhos dormindo, todos os dias eu não os vejo acordado. A minha esposa, mal nos falamos. Eu durmo todos os dias com esse peso na consciência, mas minha conta está tudo muito bem, obrigada. E quando ele falou isso, assim, sabe, ficou aquele silêncio, sabe, mortal na mesa, 1 minuto assim. E aí uma pessoa se manifestou e falou assim: se eu te falar que isso que você faz tem uma ideia melhor? Ele falou: mas eu já pesquisei tantas ideias, querido. Ele falou: não. Vamos marcar um jantar, nós vamos conversar sobre isso. E hoje o cara é um monstro, irmãos. Foi um conselho mudou a vida dele. Aí hoje ele fala, né, que ele fala assim, hoje ele tem 3 filhos, 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Ele fala assim: hoje eu vivo meu sonho como eu sempre quis, acompanhar. Eu não deixo ninguém levar meus filhos na escola pela manhã, eu levo, e depois eu vou gravar, depois eu vou para minhas empresas. Toda terça-feira eu janto com a minha esposa, é uma regra nossa, só nós dois. Tudo por causa de um conselho. Alguém que tinha um pouco mais de experiência e visão do que ele sobre aquilo ali. Lembra que eu falei quando a pessoa veio falar pra mim lá do evento? Eu acho que já resolvi. Não vem não, que o negócio já vai acontecer daqui a 2 dias, não vem não. Ele teve o que eu não tive. Fala aí, vamos marcar esse jantar aí, eu quero ouvir. Tô aqui para aprender. Olha quem é o cara hoje e olha a minha história. Então assim, eu acredito que o ambiente, irmãos, às vezes se você está num ambiente que para algumas pessoas vai servir 100%, para outras 50%, para outras 10%. Mas quando nós fazemos algo, por exemplo, desse tipo que nós estamos fazendo aqui hoje, que eu acho que tem um peso muito grande, porque dentro disso que nós fazemos tem o quê? Princípios de Deus. Irmão, se lá fora esse negócio roda e funciona, não garanto o fim que vai ter, aí eu já não posso dizer. Mas o nosso, sabe o nosso? É aquela história que nós falamos assim, nós já estamos do lado do vencedor. E eles todos os dias procuram um, né? Então assim, faça conexões com pessoas que podem abrir portas para você no futuro, irmãos. Hoje, tem pessoas que falam assim, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que virou para mim e falou assim: eu não sou puxa-saco, eu não gosto de quem é. Vai vendo, irmãos, esse negócio não é sério. E sinceramente, para mim é tudo falso esse povo que faz isso aí, ficar um puxando o saco do outro. Aí eu ouvi essa pessoa falando isso e falei assim: tá, mas o que você considera como puxar saco? Puxar saco, sabe? Fica lá adulando, fica lá, sabe? Você percebe que a pessoa está sempre disponível. Eu falei: então, vamos lá. O que você chama de puxar saco, eu chamo de sabedoria. Sabe por quê? Porque não existe, irmãos, uma pessoa, um ser humano no planeta Terra que não goste de ser bem tratado. Que não goste, por exemplo, de um carinho. Que não gosta, de repente, até mesmo desse puxa-saco aí. Eu falei para essa pessoa que teve lugares e funções que eu fiz na minha vida que não foi nem por mérito, irmãos.
de conhecimento, sabe, de estudo, não foi. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Foi por ser exatamente essa pessoa puxa-saco que ele estava me descrevendo. Inclusive essa pessoa ficou até sem graça quando eu falei isso. Essa pessoa já falou assim pra mim: não, mas depende como você era puxa-saco. Eu não vejo você puxa-saco. Eu falei: então vamos lá. Vou contar só uma historinha pra você, falei pra ele. Eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava 15 dias nessa empresa, a galera já estava lá tipo 1, 2, 3 anos, né? O pessoal que já estava na empresa. E eu lembro que quem me contratou, a pessoa que me contratou, ele era o braço direito da diretora da empresa. Tinha alguns diretores e essa pessoa era uma das. Essa pessoa que me contratou era o braço direito dessa pessoa, irmãos. Eu lembro que quando ele me contratou, né, eu não tinha experiência nenhuma. E aí ele foi me ensinar. Irmãos, eu não lembro exatamente o tempo que foi. Se foi 15 dias, foram 8. A secretária dessa diretora engravidou, né? Ela ficou gestante e foi uma gestação ruim, assim. Ela vivia no hospital, então não dava para contar muito com ela. E aí eles afastaram essa moça. Só que nesse setor que eu estava, já tinha um pessoalzinho ali e que já de uma certa forma já estava de olho no cargo da menina, né? Estava até torcendo para a menina sair. Quando eu falei para o Júnior hoje, quando eu estava vindo, que eu acho que alguém há de convir, quem é mais velho aqui que eu, vai confirmar, senão eu vou me sentir a véia do pântano. Quando nós somos mais jovens, nós não somos mais corajosos? Mais audaciosos assim? Nós vamos ficando mais experientes e nós vamos ficando mais medrosos. E isso, irmãos, não é uma virtude. Porque vocês concordam que isso deveria ser o contrário? Quando nós somos jovens, nós não temos experiências. O pouco que nós temos ali tem mais para dar ruim do que bom. Olha que interessante. Aí você tem uma certa idade, tem uma certa maturidade, tem uma certa experiência ou experiências. Aí não era hora de você chegar com os dois pés no peito e falar: peraí, agora esse negócio aqui eu entendo. Lembra só for fazer um evento hoje? Não é assim que funciona. E aí eu lembro que, irmãos, na fila do pão, uma pessoa com 15 dias de empresa, que estava aprendendo a primeira função, o pessoal lá já, todo mundo expert. Eu cheguei nele, foi todo mundo almoçar, deu meio-dia, né? Aquela galera, foi todo mundo. E eu fiquei sabe aquelas cabines de telemarketing? Eu fiquei sentada, era parecido com aquilo, eu fiquei sentadinha ali. E eu lembro que ele foi ver nas luzes assim, ele viu que a luzinha estava acesa e foi lá. Mas eu fiz tudo proposital, irmão. E ele veio conversar comigo, ele falou: você não vai almoçar? Eu falei: não, é que eu queria te perguntar uma coisa. Ele fala: não, vamos lá, você tem que almoçar, não pode ficar que você almoçar. Eu falei: a moça que saiu, a secretária dela, ele: ah, tá. Você vai contratar outra pessoa para ficar no lugar dela? Irmãos, eu nunca esqueço a cara dele ali. Sim, ela não pode ficar sem secretária. Mas aí tem que enviar currículo? Ele falou: é pra você? Eu falei: eu queria me candidatar. Ele falou: tá, mas você sabe fazer? Aí ele começou a listar, irmãos, o que essa moça fazia. Sabe aqueles pacotes office? Sabe, lembra quando tinha isso? Irmãos, pelo amor de Deus. Eu falei: não, eu não sei, mas eu posso aprender. Se me ensinar, eu aprendo. Irmãos, olha, eu falei, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso hoje com algumas coisas, né? Mas eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: olha o que ele falou pra mim. Vai almoçar, Luísa. Nós estamos definindo isso ainda, mas eu vou lembrar de você. Aí eu levantei, peguei minha bolsa e falei assim: você vai lembrar mesmo? Ele falou: eu poderia esquecer o seu nome. Irmão, eu tinha 15 dias só na empresa. Ele falou: eu posso até esquecer o seu nome, Luísa, mas essa atitude que você teve, essa coragem, eu não vou esquecer. Irmão, fui almoçar. Eu não sei se isso era fé, mas eu fui almoçar, irmãos, com a certeza que o negócio era meu, pela forma que ele falou comigo, sabe? Aí, irmãos, ó, se foi por dó, se foi Deus, se foi, eu não sei, só sei que preciso falar o fim da história para vocês. Irmãos, eu fui, consegui a vaga. Eu ainda fiquei acho que quase um ano e pouco com ela ainda. Aí deu umas pisadas de bola, irmãos, e logicamente fui demitida depois, mas vida que segue. Qual é a moral dessa história que eu estou contando aqui para vocês? Por que eu estou falando isso aqui quando eu cheguei agora nesse final aqui? Porque ali, irmãos, eu entendi
que muitas vezes não é o que você sabe. Não é a sua empresa, nem o seu produto, nem o seu serviço. É você, irmãos. Eu sempre vou bater na tecla que o nosso CPF é mais poderoso que o nosso CNPJ. E eu lembro dessa história dessa pessoa do puxa-saco. Por que eu contei essa história? Porque quando eu comecei a trabalhar com essa menina, com essa diretora, não pensa vocês que foi um mar de rosas, não, porque minha vida foi um inferno. Porque as pessoas que estavam lá, elas não aceitaram que uma menina de 15 dias estava no lugar de uma moça que já estava ali há anos e tinha uma galera que poderia ter ido no meu lugar. E aí eu contei pro Júnior, o Júnior riu, que ele falou assim, agora olha essa cena, todos os dias, vocês sabem o que eu fazia? Porque vocês não pensam assim que essa diretora falou, ai que linda, vem ela com a força de vontade dela, não. Ele falou pra mim depois que ela ficou questionando, você tem certeza? Eu preciso de alguém experiente. Ele falou, você não confia em mim? Confio, mas você não acha que é muita loucura colocar essa menina? Não, confia em mim. Irmãos, não tem explicação isso. Eu nunca vou entender essa história na real. Só que foi importante esse lugar na minha vida, por isso que eu falo que nada é por acaso, né? Então assim, o que é do homem, o bicho não come. Todos os dias pela manhã, tinha uma mini padaria ao lado dessa empresa. Eu descia, eu trabalhava no 10º andar, né? Descia, lá no centro da cidade de São Paulo. Descia, comprava um pãozinho, que ela só comia aquele pão, que tinha um açúcar por cima, a xícara de café dela lá e levava. Todos os dias. Segunda a sexta. E o pessoal começou a falar isso daí. Também, né, gente? Olha a pessoa, qualquer dia ela vai deitar no chão e fulano vai passar. Eu ouvia as pessoas falando isso. Só que eu não estava preocupada, né, irmão? Porque eu estava onde eu queria, ganhava mais que todo mundo. E estava feliz e vida que segue. Tipo assim, beijinho no ombro. Essa pessoa, quando ouviu eu contando essa história, eu falei, seja sincero, isso que eu acabei de te contar, você chama de puxa-saco? É isso aí que eles fazem que eu não acho legal. Eu falei, tá, deixa eu te contar uma história. Eu me dei bem ou me dei mal? Porque eu não fazia isso, irmãos, assim, com ódio no coração. Ai, eu vou levar esse pão, esse negócio só pra dar. Não. Que eu acredito, né, que tem pessoas que ela tem uma facilidade mais de servir, né? Outras aprendem, né? Mas tem umas que é natural. E, no meu caso, não era forçado. Só que eu percebi uma coisa. Lá foi a minha primeira experiência com isso. Irmão, não preciso nem dizer pra vocês que todas as áreas que eu passei na minha vida, eu tratava as pessoas assim. Então, quando nós trabalhávamos em hospitais, as coisas, né, para poder autorizar dentro de convênios médicos, são difíceis. E nós queríamos que o paciente operasse, até, primeiro pelo bem do paciente, porque nós víamos os pacientes sofrendo ali. E outro, irmãos, nós queríamos operar para ganhar dinheiro, né, para trabalhar. As meninas, dependendo dos hospitais, elas dificultavam a vida, porque tinham os preferidos, né? Ai, irmão, nós bolamos uma estratégia linda. Começamos a presentear todas as recepcionistas, com café da manhã, com café da tarde, descobri os aniversários delas, dava presente. Irmãos, as nossas cirurgias estavam sempre as primeiras. Ponto final. Então assim, essa pessoa, quando eu contei também, ela falou, nossa, eu falei, então isso que você chama de puxa-saco, eu chamo de estratégia. Todo mundo se deu bem, todo mundo ficou feliz, olha que legal, quem deu, quem recebeu. Então, meu amigo, só tem uma coisa pra te falar. Olha pra sua vida e vê se essa estratégia do puxa-saco que você critica tá bom aí pra você. Tá bom aí.